Você já sentiu que sua vida poderia ser muito mais do que é agora? Que em algum lugar dentro de você existe um potencial adormecido, uma força que poderia mudar tudo? Suas finanças, sua saúde, seus relacionamentos, seu propósito. Mas, por algum motivo, parece que falta uma peça, uma chave que ninguém te entregou. Essa chave não está escondida em cursos caros, em segredos místicos ou em promessas distantes. Ela está bem na sua frente, escrita há milhares de anos, num livro que muitos leem, mas poucos entendem de verdade: a Bíblia. Hoje vamos revelar um versículo que é mais do que palavras, é um código, uma tecnologia espiritual, um princípio universal que pode transformar qualquer realidade. Não é sobre religião, é sobre a forma como o universo funciona. É sobre como você pode se tornar co-criador da sua própria história. Esse versículo é uma chave esquecida, e quando você aprender a usá-la, algo vai mudar, não só por fora, mas dentro de você. Você já se perguntou por que algumas pessoas vivem milagres? Por que alguns parecem atrair oportunidades enquanto outros, mesmo com talento, fé e esforço, ficam presos no mesmo ciclo? Não é sorte, não é destino e não é privilégio. É uma vibração, um padrão invisível que a Bíblia já explicava muito antes da ciência moderna. E hoje você vai descobrir como acessar esse padrão. Então fica comigo até o final, porque isso não é só um vídeo, é uma jornada. Vamos revelar o versículo mais transformador. Vamos ativá-lo na sua vida e eu vou te ensinar duas práticas simples, mas poderosas para reprogramar sua mente e sua energia. Então respire fundo, porque essa mensagem não chegou até você por acaso. Você foi chamado para este momento. Pense por um instante. Quantas vezes você já sentiu que está correndo atrás de algo que parece escapar? Talvez seja um sonho financeiro, uma cura física, um relacionamento que traga paz, ou simplesmente a sensação de que você está no caminho certo. Mas mesmo com orações, trabalho duro e boas intenções, parece que algo te mantém preso. Por que será? A resposta não está fora de você, não está no governo, no mercado, nas circunstâncias, está dentro, num lugar que a maioria de nós foi treinado para ignorar, o espaço da certeza interior. Napoleão Hill, autor de Pense em Riqueza, dizia: tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas ele não falava de uma crença passiva, de esperar sentado que as coisas aconteçam. Ele falava de uma crença ativa, uma certeza que move montanhas e que molda realidades. Agora pare por um segundo. Lembre-se de um momento em que você sentiu certeza absoluta. Talvez tenha sido ao tomar uma decisão importante, ao superar o medo ou ao sentir que algo grande estava prestes a acontecer. Como que você se sentiu? Vivo? Confiante? Em paz? Essa é a frequência da transformação. E é exatamente isso que a Bíblia nos ensina num versículo que quase passa despercebido. Hebreus 11:1. Antes de revelar o que ele diz, eu quero que você sinta isso. Por que algumas pessoas vivem milagres enquanto outras, mesmo com fé, continuam no deserto? Porque a fé que transforma não é sobre esperar, é sobre viver como se já fosse real. É sobre alinhar sua mente, seu corpo e sua energia com a certeza do que você deseja. Deixa eu te contar uma história rápida para ilustrar isso. Eu conheci uma mulher chamada Clara que passou anos lutando contra a ansiedade. Ela orava, lia livros de autoajuda, fazia terapia, mas nada parecia funcionar. Até que numa noite ela ouviu uma frase que mudou tudo. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Aquilo a confrontou. Ela percebeu que, mesmo desejando paz, vivia como alguém ansioso e decidiu mudar a sua vibração. Começou a agir como se já estivesse em paz e algo incrível aconteceu. Vamos voltar a essa história mais tarde, mas guarde isso.
A chave para a transformação está na forma como você se vê. E aqui está a chave. Em Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Leia de novo, porque isso é poderoso. Fé é certeza, não é esperança, não é um quem sabe, é certeza. É a convicção de que o que você deseja já existe, mesmo que seus olhos ainda não vejam, mesmo que sua conta bancária não mostre, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Esse versículo é mais do que uma frase espiritual, é um princípio universal, uma tecnologia de criação. É como se Deus tivesse deixado um manual para você acessar o campo das possibilidades. Neville Goddard, um dos maiores mestres da manifestação, dizia: a imaginação cria a realidade. Quando você visualiza algo com certeza, com emoção, você está dando a esse sonho um corpo invisível. E tudo que tem um corpo invisível, uma hora se manifesta no físico. A ciência moderna confirma isso. Bruce Lipton, biólogo renomado, explica que o cérebro não distingue uma imagem mental vívida da realidade. Quando você sente a certeza de algo, seja prosperidade, saúde ou amor, o seu corpo começa a responder como se isso já fosse real. Suas células, sua energia, seu campo vibracional se alinham e o universo, ele responde a essa vibração. Hebreus 11:1 não está sozinho na Bíblia. Pense em Marcos 11:24, que diz: tudo que perdides em oração, crede que o recebestes, e será vosso. Percebe? A chave é acreditar que já recebeu antes de ver. Ou em Mateus 17:20, quando Jesus diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Não é só sobre o tamanho da fé, é sobre a qualidade, a certeza absoluta. Mas por que isso é tão difícil? Porque fomos treinados para reagir ao que vemos. Reagimos às contas, às notícias, às opiniões dos outros. Hebreus 11:1 nos chama para o oposto, criar, não reagir. É uma inversão radical. É como um arquiteto que olha para um terreno vazio e já vê a casa pronta. Ele não espera a casa aparecer para acreditar nela. Ele a vê primeiro na mente, com certeza, e então a constrói. Você pode fazer o mesmo com a sua vida. Agora vamos mergulhar em 5 histórias reais que mostram como Hebreus 11:1 pode transformar vidas. Cada uma delas é uma prova de que a certeza cria realidades, não importa o desafio. Ana era uma mãe solo com 2 crianças e uma pilha de contas atrasadas. Ela vivia com medo, checando a conta bancária todos os dias e esperando o pior. Num culto, ouviu Hebreus 11:1 e algo clicou. Ela percebeu que estava vivendo com a certeza do fracasso, não do sucesso, e decidiu mudar. Todas as noites, visualizava sua conta com saldo positivo e agradecia como se já fosse real, e começou a agir com confiança, mesmo sem ver mudanças. Em 4 meses, conseguiu um emprego remoto que pagava o dobro do que ela imaginava. Mas o maior milagre, segundo ela, foi a paz que sentiu antes do dinheiro chegar. Ana parou de reagir à escassez e começou a criar abundância. Marcos, um jovem de 28 anos, sempre quis abrir seu próprio negócio, mas o medo de falhar o paralisava. Ele lia livros de empreendedorismo, fazia planos, mas nunca dava o primeiro passo. Um dia, no momento de desespero, leu Hebreus 11:1 e decidiu experimentar. Começou a visualizar sua empresa como um sucesso, a falar como um empreendedor e agradecer como se já tivesse clientes. E mesmo sem capital, ele sentia a certeza do sucesso. 6 meses depois, um ex-colega o indicou para um investidor e hoje sua startup cresce exponencialmente. Marcos disse: eu não esperei o dinheiro, eu vivi como se já fosse real e o universo respondeu. Lembra da Clara que eu mencionei antes? Ela lutava contra a ansiedade há anos. Terapias ajudavam, mas não resolviam. E após ouvir que você atrai o que você é,
Ela decidiu aplicar Hebreus 11:1 todas as manhãs. Colocava a mão no peito, respirava fundo e dizia: Obrigada, Deus, porque eu já sou calma, porque a paz já é minha. Ela visualizava momentos de serenidade, sentia a tranquilidade no corpo. Aos poucos, a ansiedade diminuiu. Um ano depois, Clara não tomava mais medicamentos e começou a ensinar meditação para outras pessoas. A certeza mudou sua vibração e a vibração mudou a sua vida. João perdeu o emprego durante a pandemia e com ele a esperança. Ele se sentia derrotado, como se a vida tivesse acabado aos 45 anos. Um amigo lhe mostrou Hebreus 11:1 e João decidiu tentar. Ele começou a visualizar um novo começo, a agradecer por oportunidades que ainda não via. Mesmo sem sinais, ele se vestia como se fosse para uma entrevista, fazia contatos com confiança e declarado: Obrigado, porque meu novo caminho já está aberto. 3 meses depois, foi chamado para um projeto freelancer que virou um negócio próprio. E João diz: Eu parei de esperar e comecei a criar. Luísa estava em um casamento em crise. A comunicação com o marido era fria e ela temia a separação. Após ler Hebreus 11:1, decidiu mudar a sua abordagem. Em vez de reagir à distância do marido, começou a visualizar o relacionamento restaurado, com amor e conexão. Ela agradecia todos os dias como se o casamento já fosse harmonioso. Aos poucos, começou a agir com mais carinho, sem esperar nada em troca. Em 6 meses, o marido mudou completamente e hoje eles estão mais próximos do que nunca. Luísa aprendeu que a certeza não muda só você, muda quem está ao seu redor. E essas histórias mostram que Hebreus 11:1 não é teoria, é uma prática que qualquer pessoa pode aplicar em qualquer área da vida. A chave é a certeza, viver como se já fosse real, mesmo quando tudo diz o contrário. Agora vamos colocar Hebreus 11:1 em ação. Eu vou te ensinar 2 práticas simples, mas poderosas para ativar a certeza na sua vida. Você pode fazer isso agora ou repetir depois, mas o importante é fazer isso com presença, com emoção e com fé. Pegue um caderno e escreva 3 coisas que você deseja manifestar. Pode ser uma meta financeira, uma cura, um sonho pessoal. E ao lado de cada uma, escreva como você se sentiria se isso já fosse real. Por exemplo, quero um novo emprego. Me sentiria confiante, realizado e seguro. Escolha uma dessas metas, a que mais vibra no seu coração. Feche os olhos, respire fundo 3 vezes e visualize essa meta como se já fosse real. Veja os detalhes, onde você está, como que você se sente, quem está com você e diga em voz alta: Obrigado, Deus, porque isso já é meu. Eu vivo com a certeza de que já recebi. Sinta a gratidão no seu peito como se fosse real agora. E durante o dia, haja como se essa meta já fosse verdade. Sorria mais, fale com confiança, mova-se com leveza e faça isso por 7 dias e observe as mudanças. Agora vamos para a prática número 2. Escolha um objeto simples, pode ser um anel, um colar ou até mesmo um papel com uma palavra escrita. Segure com as 2 mãos e declare: Este é o símbolo da minha fé. Eu carrego a certeza de que sou o co-criador da minha realidade. Guarde este objeto onde você possa vê-lo todos os dias. E quando sentir dúvida ou medo, toque-o e repita: Eu sou a certeza. O que desejo já é meu. Use esse objeto como um lembrete do seu compromisso com a fé ativa. E por 21 dias, repita essa prática e observe como a sua energia muda. Essas práticas são simples, mas poderosas. Elas treinam a sua mente e o seu corpo para vibrar na frequência da certeza. E quando você vibra na certeza, o universo não tem escolha a não ser responder. Hebreus 11:1 nos chama para atravessar uma ponte, a ponte entre o que é e o que pode ser. A maioria das pessoas vive do lado da reação, esperando os sinais externos,
reagindo a boletos, notícias ou circunstâncias. Mas esse versículo te convida para o outro lado, o lado da cocriação, onde você não espera, você cria. Joe Dispenza, neurocientista, explica que quando combinamos uma intenção clara com uma emoção elevada, acessamos o campo quântico das possibilidades. É como se o universo fosse um espelho, refletindo o que você emana. Se você emana dúvida, recebe mais dúvida. Se você emana certeza, recebe realização. Então pense nisso. Tudo que existe hoje, sua casa, seu celular, a cidade onde você vive, começou com uma ideia invisível na mente de alguém. Alguém teve a certeza de que era possível e essa certeza moldou a realidade. Você tem esse mesmo poder. Em Hebreus 11:1 é o convite para usá-lo. Mas por que é tão difícil? Porque nós fomos treinados para duvidar. Desde pequenos, aprendemos a reagir ao que vemos e a nos limitar pelo que parece possível. Mas a Bíblia nos ensina o oposto. Em Gênesis 1, Deus cria o mundo com palavras: haja luz. Ele não espera, ele declara. E você, feito à imagem e semelhança dele, carrega esse mesmo poder de declarar, de chamar o invisível para o visível. Bob Proctor dizia: você nunca terá além do que acredita ser. Se você acredita que é vítima das circunstâncias, o universo te confirma. Mas se você acredita que é co-criador, que carrega a certeza divina, tudo muda. Hebreus 11:1 é a ponte que te leva de vítima a criador, de espera a manifestação. Você não está aqui por acaso. Essa mensagem chegou até você porque é hora de despertar. Hebreus 11:1 não é só um versículo, é um chamado para você se tornar a promessa viva, para viver com a certeza de que seus sonhos já são reais no plano invisível. Hoje, decida atravessar essa ponte, pare de esperar o sinal externo e comece a criar a realidade interna. Vista-se como uma pessoa que já conquistou os seus sonhos. Fale como quem já venceu. Agradeça como quem já recebeu. Antes de dormir hoje, pegue aquele objeto que escolheu na prática e declare: eu sou a certeza. Eu chamo o que desejo com fé, porque já é meu. Faça isso por 21 dias e você vai perceber que o universo não resiste a quem vibra com convicção. E se essa mensagem te tocou, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal, porque a nossa jornada está apenas começando. Você não está sozinho. Estamos juntos nessa jornada de transformação. Romanos 4,17, que inspirou este vídeo, diz que Deus chama o que não é como se já fosse. Agora é a sua vez. Chame seus sonhos, viva a sua certeza e veja o invisível se tornar realidade. Nos vemos no próximo vídeo.